Irmãos, boa noite, graça e paz seja sobre a vida de cada um de vocês. Bom estarmos aqui mais uma vez para juntos, estarmos no conselho do Senhor, juntos estarmos refletindo sobre as palavras do Senhor. E acredito que nessa união, nesse propósito, o Senhor vai acrescentando sobre as nossas vidas, O Senhor vai nos direcionando, vai nos dando entendimento, sabedoria, graça. E a gente tem experimentado isso, a cada aula aqui, cada momento que a gente tem tido aqui, realmente tem sido edificante, tem comunicado conosco e tem nos ajudado a se exercitar na palavra, que é o principal objetivo desse treinamento bíblico, é que a gente se exercite na palavra, juntos, e nessa troca a gente possa crescer, como professores, como aqueles que têm essa responsabilidade de estar ensinando as Escrituras. Já sabemos da responsabilidade que já sabemos o peso que isso tem, mas ao mesmo tempo a honra que também estar aqui neste lugar nos traz. É uma honra muito grande, uma responsabilidade muito grande, e o maior desejo do Senhor é que nós estejamos, que sejamos e estejamos aptos, prontos, como aqueles que manejam corretamente a palavra da verdade, como aqueles que não têm do que se envergonhar, como aqueles que sabem discernir, sabem interpretar, sabem entender e ao mesmo tempo conseguem também transmitir isso para outros. Esse é o principal propósito, que a igreja, que o corpo de Cristo seja alimentado, que as pessoas possam crescer na palavra, que as pessoas possam, através das aulas que nós temos dado, as pessoas possam, a semente da palavra verdadeiramente sendo germinada no coração de cada uma delas, e que a gente sabe que o Senhor nos usa para semear, nos usa para regar em alguns momentos, mas quem dá o crescimento sempre vai ser Ele, em todos os momentos. Então, nosso papel é ser um bom semeador, ser um bom regador, aqueles que estão dispostos ali e prontos para fazer essa obra. E o Senhor o Senhor é quem faz, a parte que lhe cabe, a parte de realmente fazer brotar no coração, realmente dar fruto. Então, isso é com o Senhor, mas a nossa parte nós estamos fazendo. Estamos aqui dispondo do nosso tempo, desse momento aqui, e como temos falado, o Senhor nos honra e nos honrará por conta disso. Todas as vezes que nós, honramos Ele, a palavra fala que o Senhor honra aqueles que honram Ele e trata com desprezo aqueles que desprezam Ele também. Então, esse é um momento para a gente honrar a palavra, dar toda a nossa atenção, e que o Senhor mais uma vez possa nos conduzir aqui, nesse ambiente, e que vocês possam me ajudar a orar nesse momento, para que o nosso coração esteja aqui 100%, e que o Senhor possa nos guiar aqui em sabedoria e graça, no nome de Jesus. Pai, nós oramos no nome de Jesus, nós te entregamos esse momento, nós queremos te pedir graça, queremos pedir o seu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. Queremos que o teu Espírito, Senhor, tenha liberdade e se mova sobre nós através da sua palavra. Queremos que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, queremos que os nossos olhos sejam desvendados, para que juntos aqui possamos contemplar, Senhor, as maravilhas da sua palavra. Que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a sua luz sobre tudo que estamos fazendo, para que haja clareza, para que haja convicção, para que haja certeza nos nossos corações, para que possamos, Senhor, crescer em toda essa realidade de poder aprender e também ensinar a outros, Senhor, a Tua palavra. Nós oramos, Senhor, por espírito de revelação, de sabedoria, oramos por discernimento, oramos pela capacidade de interpretar as Escrituras da maneira que ela foi escrita, da maneira que o Senhor desejou. E nós oramos, Pai, para que não somente interpretemos, não somente tenhamos esse conhecimento no nosso coração, mas oramos principalmente para que esse conhecimento encarne na nossa vida, essa palavra possa estar viva em nós, abundante nos nossos corações, que possamos ser ferramentas afiadas nas suas mãos, Senhor, para poder, Senhor, ensinar o teu povo, para poder servir as pessoas um alimento, Senhor, que verdadeiramente nutre, que verdadeiramente, Senhor, edifique, faz com que o teu povo cresça e se fundamente na tua palavra. Nós oramos para que o Senhor repreenda, Senhor, todo o levante, nós oramos para que o Senhor repreenda toda a movimentação das trevas, Pai, para que não sejamos roubados nesse momento, para que não sejamos, ó Deus, distraídos nesse momento, enquanto nós meditarmos e refletirmos na palavra do Senhor. Pai, nós pedimos pela sua presença e te damos esse lugar de honra aqui, que o teu Espírito seja bem-vindo, Senhor, para se mover em nós,
e através de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, esse primeiro treinamento que estamos fazendo está focado na vida diária com Deus, que é o caminho para que a gente possa se tornar um com Ele, e o caminho que também nos faz estar aptos a ajudar outras pessoas a se achegar, a entrar nesse caminho, né? E poder se tornar de fato um com Ele, conforme a promessa que o Senhor nos fez, uma das mais gloriosas promessas de que um dia nós nos tornaríamos um com Ele. E para que isso seja fato, né, que seja verdade, existe um caminho, existe uma jornada que nós somos introduzidos como quando recebemos o Senhor, quando nos entregamos para o Senhor, e essa jornada deve perdurar aí para todo sempre, né? Ela começou lá naquele dia que eu e você nos entregamos, e ela vai, né, passando aí por todas as fases, e nós hoje temos essa oportunidade de sermos pessoas a qual o Senhor nos escolheu, para que nós possamos, né, não somente vivendo nesse caminho e andando nele, mas possamos convidar outras pessoas, possamos despertar nas outras pessoas o interesse e o desejo de caminhar nesse caminho que nós estamos caminhando. Então, esse é o desejo, esse é o desafio, que não somente nós possamos caminhar, né, com firmeza e até o fim nesse caminho, mas que estejamos aptos e capacitados para atrair, chamar, convocar, sabe, que o Senhor, né, nos use nisso para que outras pessoas se despertem para essa realidade e entenda que não existe uma outra maneira de andar nesse caminho e chegar até o final se não for através da vida diária com o Senhor, se não for fundamentado em tudo aquilo que Ele nos deixou. Então nós estamos tratando disso há alguns meses já, sobre essa vida diária com Deus como esse caminho para se tornar um com Ele. Então já respondemos aí a pergunta o que é vida diária com Deus. Hoje estamos aí trabalhando quais são os fundamentos que sustentam essa vida. Já falamos de palavra, já falamos de oração, já falamos de jejum e já falamos de louvor, né? O encontro passado nós focamos aí no louvor e falamos como o louvor nos ajuda nessa vida diária com Deus, né? Falamos como o louvor nos ajuda aí na questão da edificação, na questão de ser como uma oferta, na questão da celebração, na questão de ser uma glória perene e também uma arma de guerra. E aí a gente, né, foi mais fundo aí falando de outras coisas, testemunhos que nós já vivenciamos através do louvor e o como o louvor no nosso dia a dia faz a diferença. Então a gente discutiu, né, conversou bastante sobre isso. E eu ainda não subi, na verdade o Gabriel tá para mandar para mim, e assim que ele liberar eu já vou mandar para vocês lá o último encontro sobre o louvor. E hoje nós vamos falar sobre um outro fundamento que sustenta essa vida diária com Deus, que é o temor. Então hoje eu quero trazer um pouco aqui do que a palavra de Deus fala a respeito desse assunto. E mais uma vez repito para vocês que tenha esse conteúdo, esse material como um ponto de partida, como um início só, né, bem simples, mas acredito que traz aí questões chaves que nos ajuda aí a refletir, a exercitar e com certeza vai nos dar base para fundamentar a nossa vida diária com Deus e fazer com que isso nos ajude também quando estamos ensinando, né, as outras pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre temor e eu queria ouvir de vocês um pouco aí o que vocês hoje, né, têm como entendimento da parte de Deus, bíblico, na caminhada de vocês com Deus. O que vocês, se alguém perguntasse para você, poxa, o que é temor? Né? O que é temor? O que a Bíblia fala sobre o temor? O que você responderia? Né, um pouco do que você falaria aí sobre esse assunto. Eu diria que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Que fala em Provérbios. Princípio de sabedoria. Assim, se fosse para responder em versículo, né? Mas também que temor tem dois sentidos, né? No sentido de respeito a Deus, que é esse temor, também tem o temor no sentido de medo, mas eu espero mais que seja de respeito. Né? Sim. Legal. Rosana? Eu já ia falar do respeito. Eu vejo temor e respeito. Respeito. Que é aquele respeito total a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, né? Acima de todo qualquer desejo nosso. Amém. Mais alguém? Penso um pouco a respeito
as palavras que vêm no temor é o medo, né, e o respeito. Mas, pensando aqui, para que você estava falando, eu vejo que é um pouco da compreensão de conhecer a Deus. Porque quando você busca conhecer quem Deus é e você começa a contemplar, começa a visualizar ali, né, essa experiência, isso gera um temor em você. Então eu acho que tem a questão do respeito e do medo, mas como você vai respeitar alguma coisa que você não conhece? Então quando você começa a conhecer a Deus, você fala, nossa, ele é justo, nossa, tipo, ele é santo. Então eu acho que o temor também, quando isso para mim, uma análise de uns tempos para cá, é conhecer o Senhor e aí dar a Ele o que é devido ali, porque que aí seria o respeito em si. Mas não tem como você respeitar uma coisa que você não conhece. Sim, que você não reconhece, né? Você só respeita aquilo que você conhece e considera. De forma, assim, verdadeira, né? Porque você pode ter falso respeito, assim, eu respeito, mas... Só aparentemente, né? Não é do coração. Eu acho que quando você contempla assim, você fala, nossa, aí gera aquele temor, você fala... Sim. Ô mãe, o que ele está falando aí as pessoas que não conhecem a Deus, aí já passa a ter outro temor, que é o medo, né? Sim. Quem não conhece a Deus, eles têm medo do fogo do inferno, não tem medo de ser lançado. Sim. E até também por conta do desconhecido, né? Sim. Tudo que é desconhecido pra gente, você fica com medo. Mas quando você conhece, se torna você tem, eu penso que, né, a palavra nós vamos ver aqui alguns textos que fala sobre a questão do temor e tremor, né? E nós vemos essa relação, e a palavra fala, né? Você considera a bondade de Deus, porque de fato Ele é bom, mas ao mesmo tempo que você considera a bondade, você também considera a severidade de Deus, porque também quando é preciso Ele é severo, quando é preciso ele faz justiça, Ele entra em juízo, e então essas duas coisas elas andam juntas. É lógico, como a Fátima falou, né, que nós percebemos que o Senhor deseja, né, e eu acho que é uma questão natural do relacionamento. Quanto mais, como o Eric falou, você conhece, esse temor ele vai ser muito mais por respeito, por consideração, e o medo ele vai embora, né? O medo ele não tem lugar nesse lugar de relacionamento, né? Conforme você conhece a pessoa, você sabe com quem você está relacionando, e quando você conhece os atributos dele, você vai temer só em uma circunstância. Você vai ter o medo só em uma circunstância, se você estiver fora daquilo que ele, né, tem como vontade. Então acho que é dentro disso, né? Nós vamos ver alguns textos aqui que vai trazer luz aí, um pouco daquilo que vocês falou. Mais alguém? Tranquilo? Paulo? Pensei em reverência, né? Reverência. A partir do momento que começa a conhecer, né? Sim. A partir do momento que você vai conhecendo, caminhando a Deus, eu acho que vai causando uma certa reverência, assim, né? Sim. Do santo, né? Não é de qualquer jeito, né? Nós logo lembramos daquela palavra de Eclesiastes que fala que quando você entra, né, no templo, né, as pessoas entram no templo que não sejam muitas suas palavras, porque você está na terra, né, e você é um ser humano e Deus está nos céus. E, né, nós temos às vezes o hábito, a tendência de chegar já, né, e você chega né, no templo, né, num lugar onde está acontecendo um culto, uma celebração, uma adoração, né, e conversa e fala, ou já chega na presença de Deus falando um monte de coisa, e esse verso é um verso que faz a gente, opa, peraí, eu estou diante de alguém que é digno de reverência. Opa, não é assim, né? Ele é digno, ele merece essa reverência, porque nós temos isso, né? Quando estamos diante de pessoas que reconhecemos a autoridade dessas pessoas, reconhecemos a grandeza dessa pessoa em algum... Se considera a pessoa muito grande, de muito valor, você fica até meio encolhido, assim, né? A pessoa está falando, você fica até meio perto dela, você até encolhe um pouco, assim, porque se reconhece. E quando, né, conforme o Paulo falou da questão da reverência, é absolutamente isso. Quanto mais você vai conhecendo Deus, mais reverência você... Tanto que as pessoas que tiveram visões, né, celestiais, elas caíam com o rosto no pó, elas escondiam o rosto, elas já começavam a confessar todos os pecados, porque
tamanha era, né, a revelação da pessoa de Deus que, o que eu vou fazer diante dessa revelação? Eu só posso só posso reverenciar, eu só posso me prostrar diante disso. Então nós vamos ver aqui o temor, tudo isso que vocês falaram, tem mais algumas coisas que ele está relacionado, que ele promove. Então nós vamos ver algumas coisas que o temor promove, o que ele é, com o que ele está relacionado, alguns textos aqui que vai nos trazer luz sobre isso. O primeiro texto que eu quero abrir com vocês é Deuteronômio 6, o verso 13. Deuteronômio 6, 13. Quem pode ler? O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. É isso? 6:13? Isso. Uhum. Ó, na minha versão aqui, eu estou usando aqui em James, tá? Tá assim: é a Yahvé, o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor. A Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Nesse texto aqui, nós já conseguimos ver uma coisa muito preciosa sobre o temor. Que eu sempre, o dia que eu aprendi isso, eu guardei no meu coração. E toda vez que eu lembro essa palavra temor, logo eu já entendo isso. Que o temor fala sobre um amor reverente. É um respeito tão elevado por conta do conhecimento que se tem da pessoa com quem você está relacionando, que te faz ter um amor respeitoso. Sabe? Um amor assim que você realmente está considerando, Você está realmente relacionando da maneira como tem que ser relacionado, sabe? E aqui, através desse verso de Deuteronômio, falando sobre uma orientação para se obedecer a Deus, um apelo para ser fiel ao Senhor e tudo mais, nós vemos esse chamado, É a Yahvé, é a pessoa do Senhor, o seu Deus, que vocês devem esse temor. Então, o temor é um dever daquele que se relaciona com o Senhor. Por quê? Porque ao se relacionar com o Senhor, nós começamos a contemplar, como o Eric falou, nós começamos a ver, por exemplo, como Paulo disse, a santidade, nós começamos a ver o amor dele, nós começamos a experimentar, como a palavra fala, provar da bondade dele, nós começamos também a ver a justiça dele, os juízos dele, e todos os atributos que nós vamos conhecendo sobre Deus durante todas as Escrituras e na própria vida real nossa, do dia a dia, que nós vamos experimentando na nossa vida diária com ele, vai fazendo com que nós vamos entendendo que, poxa, eu devo isso, eu tô em dívida com ele. E eu me lembro de um verso que Paulo fala assim: que vocês não devam nada para ninguém, a não ser o amor. E é justamente, se tratando de vida diária com Deus, se tratando de vida cristã, a única coisa que nós devemos dever é o amor para com o nosso próximo, O amor aqui na horizontal, de um para com os outros. Nós sempre estamos devendo amor para as pessoas. Nós sempre temos uma dívida, e essa dívida é de amor. É de dar amor a todos que estão ao nosso redor, independente de qual seja a circunstância. Isso é uma tarefa bem desafiadora e bem difícil, mas possível, pela graça do Senhor. E ao mesmo tempo, na vertical, nós devemos também. Há uma dívida, e essa dívida é de o amor, de dar a Deus aquilo que é devido, de dar aquilo que Ele merece, Ele é digno. Então nós devemos esse temor a Ele, através do nosso servir, através de tudo aquilo que nós somos e fazemos no nosso dia a dia, nós devemos a Ele, em tudo aquilo que somos e fazemos, esse temor. Que temor é esse? É esse amor reverente, é esse amor respeitoso, manifesto na maneira como nós estamos pensando, na maneira na qual estamos falando, na maneira na qual estamos agindo, principalmente, com as pessoas, Porque uma das formas que eu penso e vejo nas Escrituras de eu demonstrar que eu temo a Deus é a maneira como eu relaciono com as pessoas a quem eu estou vendo, Como podemos nós
né, fazer algo para Deus, né, a quem não vemos, se não estamos conseguindo fazer para quem nós vemos, que está aqui, né, na nossa realidade. Então, passa por essa questão. Tá, eu temo a Deus, mas não adianta eu só falar que eu temo, né? Não adianta eu só declarar isso, né? Eu só pensar nisso, nossa, ele é digno de... Tá, mas como que eu demonstro isso na prática? Eu demonstro através do meu serviço aos outros, através da maneira como eu sirvo a Ele, através da maneira como eu sirvo os meus irmãos em Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, através de como eu sirvo, né, os meus familiares principalmente, porque se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não mostra esse temor lá dentro de casa, no dia a dia, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E também como que eu manifesto isso com o mundo ímpio, que é o que exige da gente, né, diariamente aí, exercer isso na prática, né, esse amor, né, reverente, tanto ao Senhor, e nós refletimos isso para o próximo, porque nós temos primeiro, né, na vertical essa revelação, essa contemplação, essa experiência. Isso que estava falando, eu pensei aqui agora, se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. Por quê? Porque eu não consigo executar com o próximo, ou porque se eu amasse a Deus, eu entenderia que Ele me pede para amar o próximo? Boa pergunta. Entendeu? Sim. Porque se você for ver tudo que Deus fala, que a gente ama um ao outro, ajude um ao outro. Então, se eu conheço Ele e eu o amo de uma forma reverente, dando crédito àquilo que Ele fala, àquilo que Ele pede, logo eu executo aquilo que Ele pede. E aquilo que Ele pede é que eu ame o outro. Só que se eu não amo o outro, eu desrespeito a inicial. E aí eu mudou aqui, sabe, nesse sentido. E aí? E agora? É porque eu não consigo fazer isso... Pela minha fragilidade, pela minha fraqueza, ou porque de fato falta... Eu amar a Deus e respeitar Ele. E aí, Rosana? Eu acredito que falta amar a Deus. Eu entendo que às vezes... Fragilidade, né? O próximo é difícil, porque as pessoas, nós somos difíceis. Porque somos... E não é fácil. Temos uma natureza que ainda está militando, né? A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso inimigo. Isso é difícil. Mas, se eu realmente amo a Deus, temo a Deus, sou reverente a Deus, eu vou me esforçar. A palavra não fala. Eu vou me esforçar. Talvez eu não vou conseguir, né? Talvez eu não vou conseguir plenamente, mas eu vou me esforçar. Suportai-vos uns aos outros. É aquela assim, minha vontade era por temor a ti, por consideração à sua pessoa, ao que o Senhor eu vou me esforçar. Ainda que eu não queira, ainda que eu não estou querendo, né? Ainda que eu não estou sentindo vontade, mas por consideração, por causa da pessoa que o Senhor é, porque eu acredito na sua... E eu penso assim, dentro disso, Eric, eu penso também que eu acho que tem um pouco dessas duas coisas. Tem a questão de que o nosso amor pelo Senhor e a nossa confiança nele é frágil. Precisa crescer, precisa amadurecer. E na medida que nós vamos caminhando, o chamado é esse. Para que esse amor cresça, para que a fé cresça, o conhecimento dele cresça e, como consequência, o temor, né, esse amor reverente, esse amor respeitoso manifestado vai crescer também, como uma consequência. Então eu vejo que também é a fragilidade do nosso amor pelo Senhor, que Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que somos pó, mas ao mesmo tempo isso não é uma desculpa para que eu não... eu tenho essa natureza, não adianta mesmo, eu não vou amar, não. Caramba, eu não quero amar, eu não quero abençoar essa pessoa que está me amaldiçoando. Tipo assim, eu não quero abençoar essa pessoa que está me amaldiçoando. Mas, cara, por consideração, assim, eu vou me esforçar. E muitas das vezes eu vou conseguir. Porque tem graça disponível para isso. Eu vejo muito isso no reino, que quando você se esforça, ainda que você, não está conseguindo, você não quer, mas você se esforça, você dá o passo na direção de fazer aquilo que o Senhor está querendo que você faça. Tem graça disponível, sabe? O Senhor vai ajudar você, né? Então eu vejo dessa forma, eu vejo que o nosso amor e a nossa confiança nele é frágil, precisa amadurecer, precisa crescer, e ao mesmo tempo nós temos essa natureza que está militando o tempo inteiro para que a gente não faça, né, a vontade do Senhor. Porém,
existe esse chamado para que a gente possa conhecer cada vez mais, possa crescer, né, em amor, em compreensão, entendimento. E a consequência é, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me esforço na prática em viver o que Ele está me revelando, mais eu vou crescendo em toda essa realidade, eu vou crescendo, né? Então eu percebo assim que hoje, se for comparar, quando eu comecei minha caminhada com Deus, lá no ano de 2010, e hoje, no ano de 2022, eu olho e eu vejo que, poxa, nossa, eu cresci em temor. O meu temor foi aperfeiçoado, eu pensava, né? Então nós percebemos que, né, durante essa caminhada, o chamado é para que a gente avance, para que a gente cresça e verdadeiramente a palavra de Deus se cumpra em carne mesmo em nós. Lógico que nós não vamos conseguir em plenitude fazer isso o tempo inteiro, 24 horas por dia, no coração, na mente, não tem como. Mas o chamado é para que haja pelo menos o esforço, a ação de ir lá e procurar fazer. E clamar ao Senhor porque eu não estou conseguindo fazer, mas que Ele me ajude a fazer. E eu creio que nisso a gente vai progredindo, sabe? Vai avançando. Mãe, Oi. O que ele está falando aqui é aquele versículo que você falou agora há pouco, né? Uhum. Como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos e não amamos o nosso irmão que vemos? Então, primeiro tem que amar o irmão. Primeiro, né? Para você provar que ama Deus. Né? Então, a prova que eu amo Deus é se eu estou conseguindo guardar essa palavra e praticar ela com quem está ao meu redor. Na hora que eu consigo executar, que eu me esforço em executar, e na maioria das vezes que eu me esforço, eu vou ter êxito. Uma hora ou outra, às vezes eu não vou conseguir, mas se eu estou me empenhando e, tomando o reino mesmo ali, sabe, se esforçando mesmo para viver dentro daquilo que o reino, né, dos princípios, das leis do reino, vai ter graça disponível, vai ter favor, vai ter ajuda, vai ter auxílio para que você viva. Né? Então eu nunca vi uma pessoa que se esforçou em querer de coração praticar o que Deus estava falando com ela não conseguiu ter êxito, ela não conseguiu. Pode ter tido luta, processo, demorou um pouquinho, mas acertos, erros, uma hora rompeu, né, avançou naquilo. Mesmo que não tenha êxito, se você tem isso em mente, já é diferente. Uhum. É diferente eu te ofender e falar, pô, Mike, eu te ofendi, cara, me perdoa. Sim. Sabe, não consegui, sabe, me perdoa mesmo. Uhum. Por que eu estou te pedindo perdão? Porque eu entendo que o Senhor quer que eu tenha um bom relacionamento com você. Por exemplo, é o caso de Davi. Davi pecava, mas o que ele fazia? Ele era pronto, rápido, na hora que reconhecia. Senhor, por favor, não faça de mim. Então, assim, mesmo que a gente erre, mesmo que se a gente tiver isso em mente, de agradar ao Senhor, a gente vai buscar se corrigir. E nós vamos ver um texto aqui, justamente isso, que fala que o temor, né, ele está relacionado com você odiar o mal. Então você não quer ter parte com o mal. E o temor é isso, ele nos afasta do mal, porque nós logo reconhecemos quando pecamos, quando erramos, que, poxa, eu fiz um mal, cara. Eu fiz um mal. Isso está fazendo mal para mim, para o meu relacionamento com Deus, e fiz o mal ainda para outra pessoa. E isso está afetando aquela outra pessoa. E quando eu tenho temor, isso me afasta. Eu quero logo consertar, eu quero fazer alguma coisa para corrigir logo, para, a mente, sabe, aquilo zerar. Então nós vamos ver aqui, né, alguns textos aqui que vai mostrar um pouco disso, assim, que o temor vai, né, tá relacionado com isso também. Quero que vocês abram um texto de 1 Crônicas 16, 25. Primeira Crônicas 16, 25. Quem abriu pode ler. Pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido que todos os deuses. Alguém lê também Salmo 89, 7. Vamos ler o Salmo 89, 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Alguém lê o Salmo 96, verso 4. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Olha só, nesses textos que nós vimos aqui, vai falar sobre o fato do Senhor ser magnífico, dele ser grande, dele ser digno de louvor, e que ele inspira mais temor que todos os deuses juntos.
e que lá na congregação dos santos, no juntamento dos santos, tanto nos céus quanto na terra, né, ele é aquele que inspira mais temor do que todo mundo. E aqui é legal porque nós vemos uma questão do temor, é que verdadeiramente o temor, ele é e deve ser para nós uma inspiração. De fato o temor deve, porque assim, ó, a partir do momento como a gente está falando aqui, nós contemplamos, nós estamos vendo a grandeza de Deus. Olha, o que Ele faz, olha o que Ele fez. Aquilo inspira, aquilo deve gerar, né, de dentro para fora, uma reação que, como eu falei, não é só nos pensamentos, não é só da boca para fora, mas é de fato de dentro para fora, no sentido de que eu contemplo, aquilo comunica com o meu espírito, eu olho e falo, é igual quando a gente fica inspirado por alguma coisa, né? Quando a gente vê às vezes você vê um material, um conteúdo, um vídeo, né? Às vezes você vê uma fala de alguém, um testemunho de alguém que te inspira, ou uma história de vida, né? Alguém conta, ou você lê um livro, uma biografia de alguém que fez muitas coisas notáveis, e aquilo, quando você vê as obras que a pessoa fez, quando você olha e fala, nossa, olha pelo que ela passou, olha como ela conseguiu, passar por isso, ela conseguiu vencer, ela conseguiu superar, tal. Tudo aquilo gera, né, uma inspiração, gera assim, sabe, dá um combustível para que a pessoa, nossa, ela pega aquilo ali para ela e, sabe, né, e vai mesmo usar na vida dela, ela vai pegar aquilo ali como um combustível para seguir em frente ou fazer aquilo que ela precisa fazer. E nós olhamos para o Senhor e conforme nós temos a revelação e a compreensão, estamos ouvindo o que Ele é, estamos ouvindo o que Ele, estamos vendo, estamos vivendo na nossa vida diária com Ele. Isso deve promover em nós inspiração, isso deve gerar em nós, né, esse temor, essa devolução, né, dar a Ele aquilo que é devido, devolver para Ele aquilo que Ele é digno. E como a palavra fala aqui, nesses textos aqui que eu trouxe aqui, mostra que Ele inspira mais temor do que, todos os deuses juntos. Ele deve inspirar mais temor do que qualquer outra pessoa, né, na face da terra. Se tem pessoas que inspiram temor pelo porte físico que ela tem, pelo aquilo que ela faz, pela posição que ela ocupa, né, gera aquela coisa de, nossa, eu estou diante de alguém que, nossa, tem autoridade, ou que tem, né, uma história, ou que tem, quanto mais o Senhor. Então, uma das coisas que o temor, ele promove, deve promover no coração dos filhos de Deus é essa inspiração, é esse, sabe, esse reconhecimento de dentro para fora. É algo que eu recebo no meu espírito, no meu coração, mas eu permito que isso saia para fora, sabe, através daquilo que eu estou, como nós falamos aqui, fazendo. A maneira como eu estou servindo, a maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu paro para dar ouvido para as pessoas, a maneira como eu faço qualquer coisa que eu faço dentro desse reino. Então o temor, ele é uma fonte aí de inspiração, ao conhecer a pessoa de Deus, as obras que Ele faz, isso gera em nós, de dentro para fora, uma reação de, olha o valor que Ele tem, olha o que Ele faz, nossa, meu Deus. A nossa maior referência, né, nosso maior modelo aí, fonte de inspiração, deve ser o Senhor, porque Ele não é somente acima de todos os deuses, Ele não somente inspira mais temor do que todos os deuses, mas também do que qualquer outra pessoa. Então, é uma fonte aí mesmo de inspiração. Quero ler com vocês 2 Crônicas 19, 2 Crônicas 19, o verso 9. E nós vamos ver que o temor está relacionado com uma coisa muito, muito importante. E é até um resultado, né, que na verdade o temor ele vai promover na vida daquele que está realmente recebendo, exercitando isso na vida diária com Deus, vai manifestar isso. 2 Crônicas 19, 9 diz assim: e lhe ordenou: desempenhareis tais obrigações sob o temor de Yahvé, o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Aqui nós vemos uma questão muito importante a respeito do temor. Nós vemos uma palavra, né, sendo dada, uma ordenança sendo dada aqui.
as pessoas que estavam recebendo essa palavra deveriam desempenhar as obrigações delas, no serviço delas ao Senhor, sob o temor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. Isso me chamou a atenção, porque o temor, como nós falamos, é um dever nosso. A partir do momento que conhecemos esse Deus, nos relacionamos com Ele, cada dia que se passa conhecemos mais, experimentamos mais, provamos, a resposta devida é temor. É esse amor reverente, é dar a Ele essa inspiração que sai de dentro para fora, com ações, com atitudes, não só com palavras, não só em pensamentos, enfim. E aqui fala que qualquer desempenho, qualquer obrigação, qualquer responsabilidade que eu tenho de desempenhar e desenvolver no que se trata desse servir ao Senhor, deve ser sob uma situação. E essa situação é o temor. Quer dizer que todo o desempenho nosso, todo o agir nosso, o servir no cumprimento das nossas responsabilidades com o Senhor, quer seja no ministério, quer ser, né, na vida diária da igreja e na vida, né, cotidiana nossa, como servos de Deus. E aí eu vou até passar dessa esfera da igreja, porque, né, nós não somos igreja só quando, né, estamos juntos reunidos no templo. Nós somos igreja aonde nós estivermos, né? Então isso se estende até mesmo, né, e com certeza nos nossos trabalhos, né, na nossa profissão, no exercício da nossa profissão, no nosso trabalhar, né, diário pelo sustento das nossas vidas, que ele deve ser acompanhado, né, de um elemento, de uma coisa que nunca pode faltar, que é o temor. Porque se nós tememos ao Senhor, o desempenho das nossas funções, o cumprimento das nossas obrigações, vai realmente refletir essa pessoa a quem nós estamos temendo. Porque ao contemplar, nós passamos a refletir. Essa é a ideia da contemplação, né? Ao contemplar, eu contemplo, eu observo atentamente, eu recebo aquilo, internalizo, aquilo entra em mim. O sair disso para fora, né? O transbordar disso para fora deve refletir alguém. E esse alguém é o Senhor. Então, quando nós desempenhamos o nosso trabalho, o nosso serviço, quer seja no corpo, fora do corpo, quer seja ao mundo, quer seja aos nossos familiares, quer seja à igreja, sob o temor, acompanhado de temor diante do Senhor, nós vamos refletir aquilo que Ele é. As pessoas vão conseguir ver mais daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz, através de nós. Porque o temor é como assim, quando nós tememos, nós verdadeiramente estamos mostrando, estamos comprovando que carregamos conosco um Deus que é vivo e aí que é todas as coisas que Ele diz ser. É como se nós validássemos, tipo assim, na prática, é como se nós validássemos. Tipo assim, nós falamos, né, por exemplo, o que vale eu lá no meu local de trabalho pregar para as pessoas que estão junto comigo no dia a dia que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, que o Senhor é amor. Mas qual que é a maneira que eu valido? É se de fato na prática eu executo. E quando eu executo, eu estou, né, desempenhando, eu estou executando sob o temor, porque eu estou considerando, eu estou valorizando, né? O temor, alguém disse, se eu não me engano, eu li num livro do... Como que é o nome? John Bevere. É um livro até que a Quadrangular, ela adquiriu tipo, os direitos e publicou. As recompensas da honra. Eu acho que as recompensas da honra, alguma coisa assim, um livro que nós recebemos aqui, a liderança recebeu, que o John Bevere fala que, se eu não estou enganado, ele comenta sobre a honra e ele comenta sobre que é o transbordar, né? O que é a honra, né, ao Senhor? É um transbordar desse temor. Sabe, ao transbordar para fora de todo o valor que eu considero sobre a pessoa de Deus isso não se contém, isso vai para fora, isso transborda para fora, e quando eu transbordo para fora eu valido. Então quem está do meu lado, e muitas das vezes é assim, né, nós falamos e aí as pessoas ouvem com desconfiança do que nós falamos, mas quando as pessoas vê
na prática, diante de uma situação às vezes desafiadora, ou de uma situação que é tipo assim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver se realmente é isso mesmo. E você vai, pelo temor do Senhor, você valida aquilo, você cumpre, você pratica aquilo que você prega. Aquilo valida. E aí a pessoa fala, nossa, tipo assim, é real esse negócio aí, não é... Porque nós, o que vemos hoje, né, por causa do mau testemunho de muitos, né, que trazem o nome, né, carregam o nome de cristãos, o evangelicalismo aí brasileiro, né, o número, né, expressivo de evangélicos que tem, porém, na prática, se nós vamos olhar, né, as pessoas não estão querendo, muitas das vezes, vir para a igreja, não estão querendo ouvir o evangelho, por conta que elas já ouviram da boca de pessoas que não validaram, porque não tinha temor, não tinha vida com Deus, não tinha... E aí, né, apresentaram um evangelho sem validar, sem pelo menos se esforçar para viver esse evangelho. E aí isso quebra, né? Isso acaba assim tirando o crédito, né? E aí a gente é incluído num pacote só. É tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. Não é isso, cara. Isso aí vai vir com conversa, vai vir com não sei o quê. Mas o legal, né, e o maravilhoso é quando nós, às vezes com poucas palavras, mas com a vida ali diária, com o temor ali sendo aplicado, vivido diante do Senhor, o Senhor mostra, né? O Senhor, né, faz com que aí depois a pessoa que estava ali com dúvida ou na desconfiança, ela olha e fala, e aí no momento difícil dela, ela vai procurar você. Assim como o mau testemunho faz perder as almas, o bom testemunho traz muitas almas. Exatamente. Né, com poucas palavras, né, o exemplo, né, as atitudes, ela verdadeiramente convence, porque vê que não é balela, não é verdade, sabe? Então, até mesmo nessa palavra aqui, o que me chamou a atenção também foi a questão que ele fala, né, sobre o temor, desempenhar as obrigações sobre o temor do Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. O que vai acontecer? A partir do momento que nós estamos vivenciando o temor, buscando pelo temor, desejando verdadeiramente temer o Senhor na prática, nós vamos ser levados a sempre a buscar, sabe, essa fidelidade, esse desejo. Vai transbordar no nosso coração o desejo de ser fiel ao Senhor, o desejo de ser íntegro, sabe, porque o temor ele tem relação com isso, absoluta fidelidade, integridade de coração. É quando verdadeiramente eu estou contemplando, conhecendo, falando, declarando, mas eu estou também, na prática, procurando viver. E aí, então, sabe, é esse lugar de fidelidade, sabe, é esse lugar de integridade de coração. E aqui, nessa palavra, nós vemos essa relação do temor, né, com o desempenhar dessas obrigações, de manifestar isso na prática mesmo, né, e como isso vai também trazer sobre nós, vai nos ajudar a sermos fiéis ao Senhor. Quando tememos o Senhor, pela pessoa que Ele é e por aquilo que Ele faz, nós temos mais condições de ser fiel até o fim, de ser íntegro até o fim, sabe? Então, na medida que crescemos no temor do Senhor, vamos crescer em fidelidade e vamos crescer em integridade. Quanto menos temor de Deus eu tenho, menos fidelidade, menos integridade. Porque eu não dou tanto valor, não considero, né? Não conheço. E aí na prática como que eu vou conseguir fazer uma coisa que eu nem conheço, eu não tenho nem base, não tenho fundamento, não tenho inspiração. Eu não tenho inspiração. Não tenho inspiração. Agora, quando eu conheço, eu sou levado, sabe? O Espírito Santo inspira dentro de nós desejo, sabe? Verdadeiramente muda, né, o nosso coração para desejar essas coisas. Então isso é tremendo. Em Jó 4:14, nós vamos ver a relação do temor com o tremor. E tem outros textos também bíblicos, aqui eu estou trazendo só alguns, vocês podem complementar, tá? Falar outros textos bíblicos que vocês lembram aí sobre o assunto, tudo que a gente for comentando aqui sobre, vocês se lembrar de outros versos, pode trazer aqui que vai acrescentando sobre esse entendimento que a gente está construindo aqui. Jó 4:14
Jó 4:14 diz assim: temor e tremor se apoderaram da minha alma e fizeram estremecer todos os meus ossos. Temor e tremor se apoderaram da minha alma e fizeram estremecer todos os meus ossos. Nós vemos nas Escrituras outros versos também que vão falar sobre a questão do tremor. E aí vai entrar dentro dessa questão que nós conversamos no início, sobre a questão do medo. A questão de você, de fato mesmo assim, tremer na base mesmo, como nós falamos, né, na nossa linguagem aí, no nosso falar aí diário, cotidiano, de tremer na base. E verdadeiramente o temor nos ajuda, como eu falei, ao contemplar e conhecer, que Deus é amor, maravilhoso. Que Deus é bom, maravilhoso. Que Deus é fiel, muito agradável. Que Deus é misericordioso, nossa. Que Deus é redentor, nossa. Agora, que Deus é santo, a perna treme. Que Deus é justo. Que Deus é soberano. Que Deus é glorioso. E aí vai. O tanto de atributo da pessoa do Senhor que faz verdadeiramente a perna tremer. E as pessoas que tiveram revelações mais profundas sobre isso, elas não conseguiam ficar de pé. Eu lembrei de... Não, pode deixar o Eric falar, que o Paulo levantou, eu não falei, mas pode falar, Eric. Pode falar e o Paulo... Pode falar. Só um comentário. Esse negócio de causa tanto temor, assim, medo, assim, santidade, a gente vê, assim, às vezes no dia a dia, esse negócio simples, né? Por exemplo, eu moro em um condomínio, então tem que pegar o elevador. Às vezes, quando eu vou ali com a Bíblia, né? Às vezes eu vou com o celular, né? Às vezes eu ligo o celular, mas de vez em quando eu vou com a Bíblia aqui no culto. Então, aí quando você entra com a Bíblia no elevador, as pessoas que estão dentro, as pessoas dão uma recuada, assim, entendeu? A pessoa fica meio assim, porque é a santidade que leva, né? A palavra ali, o negócio santo, que é um livro do julgador, né? Mas na verdade é o amor de Deus ali, né? A palavra dele, né? Não era para ser assim, né? As pessoas ficam meio retraídas, assim, parece que na hora que entra, o cara, sabe, já lembra de alguma coisa, já vai fazer alguma coisa errada. Então, não era para ser esse filme, né? Era para ser um negócio amoroso, né? Algo que as pessoas pudessem se sentir bem, né? Mas é só você falando aí de temor, de medo, às vezes santidade, porque Deus é tão poderoso, né? Tão santo, que as pessoas elas sabem disso, mesmo que elas não queiram viver nesse caminho. Sim. Elas reconhecem. Mas reconhece. Existe um Deus poderoso ali, alguém que está soberano, que está no controle, mas elas não querem viver nisso. E isso é visto até quando, por exemplo, você vai estar num lugar, daí você vai, tipo assim, fazer, já aconteceu, às vezes, tá orando assim e tal, daí a pessoa, tipo assim, se ela tá com o boné, né, tem pessoas que tá com o boné, ela já tira o boné, ela já encurva a cabeça, ela fica assim, né, toda, às vezes acontecia, eu tava, às vezes, falando assim, aí minha mãe, às vezes ela tava lá e ela tava bebendo tipo uma cerveja, né, daí tava falando de alguma coisa assim, das coisas de Deus, e aí tinha às vezes que ela não queria nem mencionar, tipo, algo sobre porque ela tava bebendo, ela não queria nem falar, tipo, sabe, por um certo temor mesmo. Então nós vemos isso, e é esse lado do tremor, nós sentimos, tipo assim, eu acho que na medida que nós vamos, né, avançando nesse conhecimento de Deus, realmente nós trememos mesmo, realmente nós sentimos, porque ao considerar esses atributos de Deus, cara, não tem como você simplesmente, tudo bem, nós, ao mesmo tempo que nós contemplamos a santidade e a justiça, e se nós estamos andando na luz, se estamos andando nesse caminho, nós vamos contemplar o amor, nós vamos contemplar a bondade, e isso com certeza vai nos fazer ficar em paz. Nós não vamos ficar com medo desesperado, né, medo condenatório, mas nós percebemos que a revelação do Senhor, ela vai promover, tanto que a palavra fala naquele verso, né, que os demônios eles creem e eles tremem diante do Senhor. E eu entendo que para os filhos vai se encaixar muito mais na prática das nossas vidas esse amor reverente, esse respeito.
essa consideração pela pessoa. Não, você não vai viver tremendo de medo, de coisa, porque você conhece o amor, você está experimentando a bondade, a graça, e todas essas coisas, sabe, vai fazer você ficar em paz. Agora, para quem está em trevas, para quem está fora, o que vai prevalecer é o tremor mesmo assim, de medo mesmo, por saber, e as escrituras mostram isso, né? Quando aconteceu os julgamentos de Deus, juízos de Deus, a reação de quem, sabe, é realmente tremer. Então, não sei até que ponto essa questão, né, do tremer na base aí, mas eu vejo muito por esse lado, por nós estarmos conhecendo diariamente, não só a questão que Deus vai julgar, que Deus é soberano, Ele é rei, mas estamos provando do amor, da bondade, da fidelidade, nós estamos em paz, nós somos amigos de Deus agora. Mas para quem está em inimizade, a Bíblia mostra várias menções desse tremor. As pessoas desesperadas, porque a palavra fala, né, que quando Cristo retornar pela segunda vez, as pessoas vão lamentar, as pessoas vão desesperadamente buscar se esconder de medo, porque sabe que, né, a palavra fala, né, eles vão olhar e saber que, poxa, transpassamos Ele, nós não demos ouvido para Ele, as pessoas vão tremer. Então, essa revelação da pessoa de Deus promove temor e tremor. Tem hora que faz até nós como filhos, a perna, dependendo da manifestação da glória, você não fica de pé. Eu tive, acho que uma experiência só, uma vez, eu acho que eu não consegui ficar de pé, uma vez. Tamanha glória no ambiente, no lugar, e de verdade, parece que alguém, tipo assim, ó, colocou as duas mãos e empurrou para baixo e eu não conseguia levantar. Sabe, assim, eu sentia o peso daquele, sei lá, não sei explicar. E teve pessoas que tiveram muito mais experiências, assim, mais ainda profunda do que isso, de realmente, ficar, sabe, não conseguir nem levantar o rosto assim para cima, assim, de tão, porque Deus se revelou, Deus, sabe, mostrou. Então, esse conhecimento de Deus faz com que até os inimigos dele tremem. Até os inimigos falam, meu Deus. Mas, terça-feira, por exemplo, quando você estava falando aí sobre a santidade de Deus, aí quando a gente cantava aquela música da Fernanda Brum, aquela parte que fala santo lá, quanto mais a gente cantava essa parte falando santo, acho que você devia estar aqui, né? Na terça passada. E a presença de Deus foi caindo sobre a igreja, foi um mover, foi incrível. Cara, teve esses dias que a pastora estava pregando, foi uma terça-feira, acho que se não foi nessa, foi na outra. Cara, a presença de Deus, assim, estava tão ela no final não conseguia nem orar, ela não conseguia orar por conta da presença que estava sendo manifestada ali. E, cara, a vontade era só de tipo assim, de se curvar, assim, sabe? Então, quando a gente experimenta um pouquinho dessa revelação, sabe? Isso já promove, né, em nós sabe? Essa reverência, esse respeito e às vezes, né? E até muitas das vezes vai acontecer mesmo do tremer, literalmente, como fala aqui nessa passagem de Jó, que as pernas, os ossos tremem diante da manifestação e da revelação de quem Ele é e daquilo que Ele faz. Então, um pouquinho aí do que o temor, né, algumas relações que o temor tem com algumas coisas que são muito importantes e que nós vemos pelas Escrituras. Em Salmos 111, verso 10, nós vamos ver aquilo que a Fátima falou. Foi a Fátima que falou, acho, sobre o princípio e a chave da sabedoria? Aquela que fala, o temor é o princípio da sabedoria, acho que é Provérbios 3. Sim. Isso, ó, vamos ler o Salmo 111, 10, que vai falar sobre isso. Salmo 111, 10, quem pode ler, por favor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam a prudência a todos os que a praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos ler agora Provérbios 9, 10.
Provérbios 9, 10. Esse texto é tremendo. Quem pode ler, por favor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Olha só, o temor do Senhor é a chave da sabedoria, e conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Aqui nós vemos que o temor, ele é, como diz aqui, a chave, o princípio, a maneira pela qual eu entro, nessa realidade da sabedoria de Deus. E até mesmo do conhecimento de Deus, porque não tem como conhecer Deus de fato e de verdade se não houver temor. Não tem como acessar e desfrutar da sabedoria de Deus se não tiver temor. Então o temor, ele atua como ele nos leva, o temor nos leva a acessar a sabedoria de Deus, a acessar o conhecimento de Deus, é pelo temor. Então assim, na medida que, porque isso é fato, você só dá acesso e você só permite, por exemplo, entrar na sua casa e conhecer mais da sua intimidade, da sua vida, quem te respeita, quem tem consideração por você, quem você olha e fala, posso colocar, posso trazer aqui para dentro da minha casa, para ter mais intimidade. Você não dá aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, para quem não te respeita, para quem não dá a mínima para você, não tem consideração, não vê valor. Então nós olhamos para a Escritura e vemos que qual é a maneira que eu consigo acessar o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus e realmente ter isso sobre a minha vida e desfrutar disso e viver isso. É através do temor. Lógico, num primeiro momento, eu só consigo ter temor se eu tenho a revelação, se eu tenho, se é me dado, se é falado ao meu coração sobre o conhecimento da pessoa de Deus, sobre a sabedoria da pessoa de Deus, sim. Só que na medida que eu recebo isso e correspondo com temor, eu valorizo aquilo, eu considero, eu respeito, eu correspondo, eu devolvo, da maneira que é devida, eu passo a ter acesso, eu passo a ter entrada livre dentro de toda essa realidade do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus. Então eu vejo, principalmente nós que estamos neste lugar de ensino, temos essa responsabilidade de transmitir para as pessoas o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, e fazer isso de uma maneira fiel. Como que a gente faz para conseguir ser fiel e apto ao ponto de conseguir realmente ensinar para as pessoas o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus? Uma das maneiras que nós conseguimos fazer isso é através do temor, porque o temor vai nos impulsionar, ele vai nos mover, sabe? E vai nos dar lugar, nos dá porta é uma chave que nos dá acesso, que abre a porta para que a gente possa adentrar esse lugar em Deus de conhecimento e sabedoria. Então, se nós queremos e como desejamos e precisamos de conhecimento e sabedoria de Deus para poder exercer esse ministério, precisamos que o temor esteja no nosso coração, esteja verdadeiramente em nossas palavras, em nossas ações, porque isso nos dá entrada livre para puxar de cima para baixo, para trazer para a terra os tesouros que estão escondidos, como a palavra fala, em Cristo, mas agora revelados também em Cristo, trazer para a nossa vida e para a vida daqueles a quem nós estamos ensinando e servindo. Então o temor nos ajuda nessa questão do princípio e a chave da sabedoria. Tem um outro verso de Provérbios 1:7 que vai complementar aí Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento.
mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, outro texto aí que vai complementar um pouquinho do temor, sendo esse princípio, sendo essa porta de entrada, essa chave que nos dá acesso para o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus. Em Provérbios 8:13, nós vamos ver aquela questão que eu comentei com vocês sobre o temor ser uma ferramenta muito útil para nós em relação ao mal. Como o temor nos ajuda a lidar com o mal. Então, Provérbios 8, verso 13, vai dizer que o temor do Senhor, ele consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Aqui nós temos a consistência do temor. No que consiste o temor? Na prática. O que é o temor a Deus? Provérbios 8:13 revela um pouco desse temor. O que consiste o temor? Primeiro, odiar o mal. Quando eu estou odiando o mal, rejeitando o mal, eu estou demonstrando que há temor no meu coração. Eu estou considerando e mostrando que, de fato, na prática, eu estou conhecendo e estou, na prática, vivendo, porque eu estou odiando, eu não quero ter parte com o mal. Eu não quero ter nada com o mal. O mal está aí presente, o mal está aí querendo, nos tocar, querendo ter parte da nossa vida. Mas, quando eu tenho o temor do Senhor, eu não quero ter parte com o mal. O mal está ao nosso redor, o mundo jaz nessa realidade de maldade, governado por um príncipe que só promove maldade, com muitos servos à disposição dele que está promovendo o tempo inteiro maldade, mas eu, como alguém que tem o temor do Senhor, que relaciona com o Senhor, que conheço o Senhor e que quero viver na prática o que o Senhor me diz, eu não quero ter parte com ele. Sempre me lembro do verso que Jesus fala assim, no momento da morte, que está chegando próximo da morte dele, e ele vai dizer assim: chegou a hora do príncipe desse mundo, mas eu não tenho nada com ele. Ele não tem nada comigo. É a hora dele. Foi dado esse momento para ele fazer o que ele quer fazer, mas eu não tenho nada com ele. Sabe? Porque Jesus odiava o mal, não tinha parte com o mal, porque temia o Pai, tinha esse amor reverente, respeitoso o tempo inteiro com o Pai. E é o que fazia com que ele conseguia rejeitar e não ter parte com o mal. Então a consistência do temor, o temor consiste nisso, em odiar o mal, rejeitar o orgulho, porque nós sabemos da onde que vem o orgulho e o que o orgulho promoveu e o que o orgulho ainda promove em nossos dias. A arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Quando nós estamos nessa realidade do temor, nós odiamos o mal, nós não queremos ter orgulho, pelo contrário, nós queremos nos humilhar, nós queremos ter um coração humilde, sem arrogância, nós queremos, diminuir para que o Senhor cresça e apareça através das nossas vidas. Nós queremos realmente ter um comportamento bom, como nós falamos aqui, um bom testemunho, que verdadeiramente valida, é um selo ali de comprovação de que de fato estamos andando com Deus, temos vida diária com Deus, e até o nosso falar muda. Nós medimos as palavras, nós não saímos falando aquilo que vem na cabeça, nós não falamos conforme as outras pessoas falam, que não está nem aí, fala mesmo. Não, até o nosso falar, por conta do temor, não posso falar o que eu penso, não posso falar o que me vem na cabeça, eu preciso falar por conta do temor. Então a consistência do temor faz com que a gente odeie o mal, rejeite o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e até mesmo o falar perverso. Mas duas coisas que eu quero ver com vocês aqui para a gente poder finalizar esse tempo. Provérbios 14, 27, nós vamos ver uma coisa preciosa sobre o temor. Provérbios 14, 27. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios 14, 27. Diz: o temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Então aqui nós vemos uma coisa preciosa sobre o temor. Ele é fonte de vida.
Na medida que nós crescemos em temor, nós crescemos em vida com Deus. Nós recebemos mais vida, nós fluímos mais vida, nós acessamos mais vida de Deus, porque é uma fonte inesgotável, que o Senhor falou que aquele que cresce nele, rios de águas vivas, vida ia fluir do interior. E na medida que nós conhecemos o Senhor e relacionamos dessa maneira com o temor, a vida só aumenta, o fluir dessa vida só jorra. E mais, na medida que essa vida está jorrando, automaticamente nós já estamos sendo afastados das ciladas da morte, das ciladas do mal. E muitas são as ciladas que estão ao nosso redor, muitas são as armadilhas, muitas são as coisas que Satanás arma para ver se consegue pegar a gente em alguma coisa ali, para nos fazer afastar dessa vida diária com Deus. Mas quando estamos cultivando o temor, estamos vivendo, buscando, Senhor, me dá o seu temor. Uma das coisas que eu mais peço em oração é que o temor, Senhor, nunca falte. Porque o dia que faltar o temor, acabou. O dia que faltar o temor, acabou. Aí você faz o que der na telha, qualquer coisa. Mas com o temor, nós conseguimos ser afastados aí das ciladas da morte. E mais, fonte de vida. É uma fonte de vida. O temor vai fazendo vida brotar de dentro de nós, pelo Espírito. Vida e mais vida, porque tememos. E aí Deus vai liberando, vai derramando sobre as nossas vidas. Provérbios 19, 23, ele vai complementar. Olha só o que diz em Provérbios 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. Olha só, talvez na versão de vocês seja um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma aqui. O temor do Senhor conduz à vida, e à vida abundante e à vida eterna que não tem fim. E, como a palavra fala aqui, né, relaciona o temor com esse amar sinceramente. Então aqui em Provérbios 19, 23 nós vemos essa questão desse amor manifesto em ação. É o temor, é um amor reverente, um amor sincero a Deus, e vai ainda promover alguns resultados, como paz e segurança. Quem teme, né, ao Senhor e está cultivando o temor, vai ter paz, vai receber paz, vai viver em paz. É lógico que há alguns momentos que a nossa paz é ameaçada. Nós vivemos em segurança em Deus, mas há momentos que a nossa segurança em Deus também é ameaçada. Sofremos ataques, há circunstâncias pontuais que nos sentimos atribulados, né? Porque estamos sendo atacados, a nossa paz está sendo ameaçada, mas sabemos que ao permanecer sobre essa verdade, logo essa paz retorna, logo essa segurança em Deus retorna. Oscilamos em alguns momentos, né? Mas isso logo retorna, isso logo permanece, porque o temor, ele nos ajuda nisso, nos conduz a essa vida e promove aí muitos resultados. Trouxe alguns aqui, e o último que eu vou falar com vocês aqui está em Provérbios 22, verso 4. Alguém pode ler, por favor? Provérbios 22, 4. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. Olha só, a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. Palavras de Provérbios aí 22, 4. Mostrando que o temor, ele promove, ele gera nas nossas vidas recompensas diante do Senhor. E até relaciona aqui o temor a um comportamento humilde. Então, o temor, ele está relacionado com isso. É quando eu reconheço a pessoa de Deus, o que Ele faz, e baseado nisso, eu amo sinceramente, mas o meu comportamento diante dessa realidade é de humildade. É rejeitando o orgulho, a arrogância, é odiando o mal e se colocando nesse lugar, sabe, humilde.
E é nesse lugar, né, é nesse temor que recompensas nos são dadas. Materialmente, recebemos do Senhor recompensas físicas, recebemos do Senhor recompensas no que se diz respeito, por exemplo, à honra, porque aquele que teme o Senhor honra. Porque ao temer o Senhor, lembra que eu falei, eu gostei da expressão que o escritor trouxe, que, né, o temor ali, a honra é o transbordar desse amor, desse respeito pela pessoa de Deus, e aí você manifesta isso em ação. Então, conforme nós fazemos isso ao Senhor, o Senhor retribui. Então, na medida que nós tememos ao Senhor, nós estamos, na verdade, honrando Ele, valorizando, considerando. E Ele vai fazer a mesma coisa com a gente. Vai nos honrar. Vai nos honrar. Né? Vai nos honrar em questões terrenas e também nos honrará, e principalmente, no porvir. No porvir. Né? Então, é honra, é riqueza, é coisas que o Senhor faz na nossa vida e vida. Né? Vida sem fim. Então, gente, trouxe um pouquinho aqui do que o temor, né, promove, como que o temor se manifesta, algumas manifestações, as Escrituras falam muito sobre temor e é um fundamento da vida diária com Deus. Se eu quero cultivar uma vida diária com Deus que vai me fazer apto a estar nesse lugar de ensino, a poder entregar um ensino como nós temos falado aqui, ensinar como aqueles que têm autoridade e não somente como aqueles que transmitem um conhecimento, uma sabedoria. Não. Nós estamos aqui e o Senhor fala no meu coração e eu tenho repetido isso todos os encontros. O propósito de estarmos aqui nesse treinamento, desse aperfeiçoar, desse exercitar do Senhor aqui, é para que eu e você sejamos aqueles que ensinam como quem tem autoridade. Sabe por quê? Porque ensina com vida, ensina de verdade. Ensina aquilo que vive, aquilo que pratica. Então, o temor nos ajuda a sustentar essa vida. Vimos já a palavra, vimos a oração, vimos o jejum, vimos o louvor e agora estamos vendo o temor. Tem mais 2 fundamentos aí que nós vamos trabalhar. Existem mais, né? Como eu falei, tenha esse material, esse conteúdo aqui como um ponto bem introdutório de partida dentro desse assunto da vida diária com Deus. Vocês querem falar alguma coisa, complementar alguma coisa, fazer algum comentário, falar de algum verso, alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu acho que tem um ponto também que as pessoas conseguem ver assim, que a gente tem reverência com Deus, é a gente se submetendo às autoridades, né? Está na carta de Paulo a Romanos. Ele fala, né, de você respeitar as autoridades que Deus constituiu, né? Que quando você respeita uma autoridade, né, foi Deus que colocou ali naquele cargo ali, você não está fazendo isso somente por aquela pessoa, mas pelo próprio Deus, né? A gente já falou aqui. Às vezes sai de lá, né, daquele cargo ali, daquele título, a ideia que não seja boa, né? Às vezes pode sair ideia assim, que eu não acho que é viável, que não acho que é certo. Sim. Mas você respeita, né? Você respeita, você tem um compromisso ali, porque você conhece a palavra, você conhece Deus e não vai rejeitar aquilo que está saindo, entendeu? Você vai fazer da melhor forma possível. Porque a gente vê isso aí, às vezes, no dia a dia, no cotidiano, mas no ambiente de trabalho, que acontece muito, né? Porque a gente passa muito tempo no ambiente de trabalho. Sim. Às vezes, determinado superior, né, encarregado de alguma coisa, um aceita de uma melhor forma e o outro fala, cara, não vou fazer isso não, cara, esse negócio é besteira, é óbvio do cara. Mete um pau, entendeu? E resiste aquilo. E as portas não se abrem para aquele indivíduo, vai se abrir para quem pelo menos comportamento é humilde, né? Porque aquele que é o simples, é humilde, às vezes não concorda, mas ele dá a palavra. Mesmo não concordando, né? Está debaixo de uma. Mas ele sempre respeita a autoridade que foi constituída pelo próprio Deus. Mas o cara, ele batalhou, ele tem o diploma dele, fez o superior dele, ele está dando exemplo. Sim. Meritocracia também acontece. Só que a gente sabe que Deus também coloca o cara ali, né? Sim. Mas você honra ele por causa que você conhece o próprio Deus, né? A reverência que tem por Deus, né? Você sabe que Deus é uma autoridade, esse cara pode fazer a
Para que ele veja que eu também, que eu tenho Deus em mim. As pessoas vão ver isso. A pessoa já vai te reconhecer, te olhar com... Cara diferente, na prática. Ele conheceu alguma coisa que a gente não conheceu. O que é isso, né? Isso. Desperta. Porque esse cara tem algo diferente, entendeu? Ele é iluminado. Mas, assim, são as formas, né? Como você está comentando, tem várias formas de manifestar Sim. que existe o temor, que Deus existe, que tem... Cara, isso é tremendo. Isso é tremendo. E é sério esse assunto, assim, cara, num nível, porque nós vemos hoje, né? Principalmente agora nessa época, falando e metendo... Cara, tudo bem, nós não concordamos com muitas coisas, mas eu acho que a maneira como até você vai discordar precisa ser com respeito, precisa, meu irmão. Eu vi tudo desde o princípio, né? O mais interessante é o tema, que é vida diária com Deus. Nós temos que entender, no caso de temor a Deus, é que nós estamos passando aqui enquanto estamos aqui no meio dos seres humanos, né? Aqui na Terra, nós estamos passando por um processo seletivo. E isso, muitas das vezes, isso depende da sua qualificação profissional, do seu entendimento, da sua inteligência, até mesmo do grau de sabedoria que você tem. Sim. Você erra. Eu ouvi aqui algumas coisas e achei interessante. Primeiro, eu vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, Paulo, ele chegou a um extremo de uma discussão ou de ser perseguido por uma pessoa, que foi Alexandre, lá no Latoeiro, se não me engano. Ele ressalta para mim o seguinte, que ele entregou Alexandre nas mãos de Satanás. Então, assim, como que você começa... E eu não estou falando de alguém que era antes de Cristo, ele já vivia no tempo da graça. Como entregar alguém... Olha o estresse emocional que ele teve com esse homem, ao ponto de ele fazer isso. Ó, Satanás, agora é com você. Uma outra coisa que por exemplo, a discussão que teve entre Pedro e Paulo pela salvação, porque para Pedro era só para os judeus, e para Paulo não, era para todos, principalmente para os gentios, ao ponto de Cristo ter tão sonho para ele do pão, das carnes. Eu assisti um filme há um tempo atrás, eu sempre tinha uma pergunta comigo, que é o seguinte: como que Deus pode permitir que uma pessoa tão ruim viva tão bem e por um tempo tão longo, e as pessoas que são tão boas passam por tantas tribulações e vivem tão pouco? E nesse filme eu tive uma discussão sobre isso, e um evangelista ensinando um pastor, cara, dizendo o seguinte: vou ensinar. O cara ficou assim, atônito. Ele falou assim: nós temos que entender primeiro vem a graça, depois vem a justiça. Ali foi uma resposta que eu tive para uma pergunta que eu sigo a Cristo pela misericórdia de Deus há 22 anos. E há 22 anos que eu vinha fazendo essa pergunta, eu não tinha uma resposta concisa, consistente para isso. Sim. E quando você fala de temor, quando a gente tem uma certa noção de grandeza, eu me recordo de uma reportagem que eu vi a respeito da Guerra dos 6 Dias. Né? Quem der um dia ler sobre isso, é muito interessante, mas ao final de tudo isso, uma vez, teve um dia que um repórter perguntou para o primeiro-ministro de Israel, dizendo o seguinte: como que Israel pôde derrotar um exército tão grande em 6 dias? Né? E era impossível. O primeiro ataque da Força Aérea Israelense acabou com 99% da aviação inimiga, no único ataque. Uma coisa que não... absurda, né? E aí, sabe o que ele fez? Sabe qual foi a resposta dele? Ele, entendendo que a pergunta era algo sobre a grandeza de Deus, não sobre a grandeza de Israel, ele abaixou a cabeça em sinal de respeito e da seguinte resposta: foi o dedo de Deus.
para encerrar, né, vendo sobre isso, né, sobre a questão da autoridade, eu vou trazer para o nosso meio. Eu conheço muito bem a história. Uma vez um pastor chamou um policial na sala dele, um pastor presidente de um ministério, com mais de 40 congregações na cidade, e perguntou para o policial assim: quem te deu autoridade para você prender um membro da igreja? O policial respondeu da seguinte forma para ele: o Código Penal Brasileiro. Mas como assim? O Código Penal Brasileiro? Mas ele é membro da igreja, ele não está acima da lei. Aí ele citou esses dois versículos, até puxando o gancho do que ele falou sobre a questão da autoridade. Ele falou assim: pastor, toda autoridade abaixo do céu está onde está a permissão divina. E todo aquele que existe autoridade, não existe a autoridade em si, mas quem a deu, que foi o próprio Deus. Nossa. É muito pesado. Segundo, é muito sério. A segunda que ele falou assim, a Bíblia também ensina, pastor, o seguinte: que se nós não conseguimos respeitar as leis dos homens, quanto mais as de Deus. Nossa. E já que, olha, ele ainda falou assim, bom, já que o senhor está sendo alguém que está tentando intermediar da maneira correta, da maneira incorreta, eu gostaria que o senhor mandasse um recado para a pessoa que veio pedir esse absurdo que você está fazendo comigo. Diga a ela que tantas quantas vezes ela infringir a lei e eu estiver por perto, tantas quantas vezes ela vai levar na presa. Nossa. Cara, isso não é afronta. É você ter conhecimento de quem realmente Deus é e você fazer uso da questão do temor. E aí, a pergunta que ficou pelo menos para mim é o seguinte: como exercitar o temor a Deus? Parece que é impossível. Se você vê o que Paulo fez com o Latoeiro, Alexandre, se você vê as discussões, você falou sobre uma questão de humildade. Paulo, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que assim, deixa eu colocar aqui uma espinha na carne dele, porque ele vai querer subir. E aí, vai inflar, né? Mas o interessante é o seguinte: a vida diária com Deus que Paulo teve, ele encerrou da seguinte forma: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, mas não somente a mim, a todos quantos crerem na volta de Cristo. Tremendo. Cara, não, maravilhoso, muito bom. Como que é o nome do irmão? Márcio, né? Márcio, obrigado, tá, pela contribuição. Cara, esse assunto vocês falando aí, eu lembrei, pra gente encerrar aqui e orar, eu lembrei daquela passagem que o arcanjo Miguel tá disputando o corpo de Moisés com Satanás. E gente, o arcanjo Miguel ele vai falar para assim, ó: Satanás, que o Senhor te repreenda. Irmãos, Satanás está do lado contrário, está inimizado, está em oposição. O cara podia: Satanás, aqui é Miguel, velho, é príncipe de Israel, fazer um tropé. Olha o que o arcanjo Miguel fala para Satanás: que o Senhor te repreenda. Por quê? Isso se chama temor. Isso se chama reconhecimento. Cara, diante desse Deus aqui que criou, né, o próprio Satanás, eu não vou. Que o Senhor te repreenda. Nós precisamos entender essas coisas. É interessante pensar, esse mesmo policial que esse problema, se alguém procurar, vai achar a história, morava em Jacareí, né, que é São José dos Campos. Teve a esposa do vice-presidente da igreja. Nesse caso, o pastor presidente chamou a esposa do vice-presidente, sofreu um assalto e ela infelizmente veio a falecer com um tiro na boca. Nossa.
foi o maior cortejo. E aí foi onde caiu o temor de Deus na igreja. Falei assim, poxa, todo mundo vê ela como uma mulher santa na terra. Assim, se essa mulher sofreu isso, imagine eu. E aí, Deus honrou esse homem. De que forma? O caixão, o carro fúnebre, né, foi escoltado por 4 policiais em cima de motos com genuflex e sirene ligada. E o engraçado é que esse policial foi colocado do lado direito, na frente do carro fúnebre. Então, só fazendo um atento que quando se fala de autoridade, independente, existe uma diferença entre poder de mando, né? Que quem tem um poder de mando, ele vai causar medo. O cara me deu uma ordem para fazer porque eu tenho medo do que ele possa fazer contra mim. Quando eu tenho um poder de comando, é diferente. O cara deu uma ordem, você vai respeitar porque você sabe que vai fazer bem, não só para você, mas para um todo que te serve. Sim. Gente, tremendo. Obrigado aí pela contribuição de vocês, pela presença de vocês. Vamos continuar avançando, né, nisso nos próximos sábados, aí, se o Senhor permitir. E assim que a gente já está na reta final desse treinamento sobre vida diária com Deus, e aí depois a gente vai entrar aí com o Ney na parte da interpretação bíblica, tá bom? Então a gente está caminhando aí para a reta final. Vamos orar por esse momento, por tudo que nós conversamos aqui, falamos, que o Senhor nos ajude para que essas palavras, né, nós possamos exercitar elas durante o nosso dia a dia. Eu tenho certeza que, na medida que nós damos crédito, atenção, guardamos nosso coração, lá na hora que precisar, o Espírito Santo vai nos lembrar, o Espírito Santo vai nos ajudar, na hora tiver que praticar, a gente ter capacidade de praticar a palavra e conseguir manifestar, né, esse temor aí, e isso nos ajudar a sustentar ainda mais as nossas vidas aí, né, diárias com Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, pelo conteúdo que o Senhor tem nos dado, pela forma como o Senhor tem falado conosco e tem nos chamado a exercitar a Tua palavra, Senhor, na prática, para que sejamos, Senhor, aqueles que ensinam como quem tem autoridade, que estão aptos a ensinar, que faz isso com dedicação, Senhor, porque sabemos, Pai, da responsabilidade, do poder que existe nesse serviço, Senhor. O serviço de poder alimentar as pessoas na fé, poder nutri-las com as Tuas palavras, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Senhor nos ajude nisso. Diariamente possamos crescer e se exercitar nessa realidade. Que possamos, né, ser, em nome de Jesus, Senhor, fortalecidos pelo Senhor, mais capazes, mais fortes em Ti, mais firmes, constantes, abundantes, ó Pai, nas Tuas palavras, Senhor. Que habite a Tua palavra ricamente no nosso coração e que no momento oportuno o Espírito Santo nos faça lembrar das palavras que nós falamos aqui, que elas estejam guardadas no nosso coração para não pecar contra Ti e ao mesmo tempo para conseguir fazer a Tua vontade. E que ao fazer a Tua vontade, nós possamos avançar ainda mais em tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos entregamos ao Senhor e sabemos que só conseguiremos cumprir e exercer esse ministério debaixo do favor e da graça do Senhor, debaixo do auxílio do Espírito Santo, da direção do Senhor. E é por isso que nós estamos aqui e nós queremos Te agradecer, que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos preserve nessa verdade e que o Senhor nos conduza e nos faça avançar, apesar de todos os apesares, Senhor, diante de todas as dificuldades. Continua nos livrando das ciladas, continua nos livrando das armadilhas e nos faça ficar firmes, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para nós. É isso que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.